Rapaziada, estreou nessa semana um novo filme da franquia Karate Kid, uma franquia lendária da história dos cinemas, que foi revivida nos últimos anos com Cobra Kai e que agora tá de volta nos cinemas com Karate Kid Lendas. Quero que o Lee aprenda o Karate Miyagi. Sensei LaRusso. Vamos fazer um Karate Kid. Eu assisti o filme e eu vou aqui dar as minhas impressões, as minhas opiniões, e eu já devo começar dizendo que eu gostei demais. Vamos lá, eu não sou um grande fã dos filmes do Karate Kid, não que eu não goste, eu até acho filmes legais, mas eu não tenho uma super conexão com eles. Eu acho que eu nem assisti todos, eu vi o primeiro, eu vi o segundo, eu vi o do Jackie Chan e do filho do Will Smith, bota casaco, tira casaco e tal, mas eu acho que foi só isso, eu não vi os outros. Sei lá, eu acho que deve ter mais uns 2 ou 3 que eu não vi. Mas o meu ponto é que a nostalgia não me pega tanto com esses filmes. O único deles que eu assisti quando eu era criança é o do Jackie Chan. Os outros eu assisti mais velho. Mas mesmo assim, eu gosto muito de Cobra Kai. Pra mim, Cobra Kai é uma das melhores séries que teve nos últimos anos. É uma série incrível. Principalmente as primeiras temporadas. Eu acho que aí no final já foi perdendo um pouquinho, mas ainda é bom. E se você, assim como eu, é fã de Cobra Kai, não vá assistir Karate Kid Lendas esperando ser uma continuação de Cobra Kai, só porque tem o Daniel lá nos trailers e tal. Não é uma continuação, é uma outra história. Até porque a história de Cobra Kai ficou muito bem fechadinha e não precisa de continuação. Eu fui assistir esse filme sem expectativa nenhuma, foi mais assim, por curiosidade que eu queria ver. E eu devo dizer que eu tive uma experiência muito boa. O filme é divertido, ele tem sequências de lutas muito boas, o filme é engraçado e ele é um filme que te contagia. Na minha sessão, as pessoas reagiam o tempo inteiro, elas riam das piadas, elas vibravam com as cenas de luta. Ele é um filme que ele causa esse efeito nas pessoas que estão assistindo. E eu acho que é essa energia que esse tipo de filme tem que passar. Não é um filme pra te deixar reflexivo, pra ensinar uma lição, ele é um filme pra você ver e se divertir. E eu gosto muito da forma como eles não tentam repetir a mesma história. Porque, vamos lá, o filme de 2010, o Karate Kid do Jackie Chan e do filho do Will Smith, ele é a mesma coisa do primeiro Karate Kid, ele é só a mesma coisa recontada, é a mesma história, é um remake. Esse aqui não, esse aqui é diferente. O protagonista não é um cara que começa a sofrer bullying e do nada ele vira uma lenda do karatê. Não. Nesse filme aqui, o protagonista já é um prodígio do Kung Fu. E ao mesmo tempo que ele aprende, ele também ensina. Mas ele tem os seus problemas, as suas questões, os seus dramas. E eu não tô falando aqui que é uma super história surpreendente, super original. Não, de fato. É um roteiro bem simples, na verdade. Que utiliza vários clichês. Em vários momentos a gente consegue prever o que vai acontecer no filme. Só que eu acho que se você vai usar esses clichês, que pelo menos você usa numa história diferente. Que não seja a mesma história recontada. E é bem legal, o elenco vai bem, o protagonista, que é o Lee Fong, interpretado pelo Ben Wang, é bem legal, o moleque carismático, funciona bem no filme. Eu gostei muito das cenas de ação, apesar de não serem muitas, quando tem é muito bom. Tem uma cena num beco, que já até é uma coisa meio clichê, né, luta no beco, mas essa daqui é muito boa, é muito bem coreografada. A ambientação do filme é muito legal, né, se passa em Nova York, que também é uma coisa meio clichê, né, filme que se passa em Nova York, só que na franquia é algo novo e que funciona muito bem. O filme ele é muito engraçado, ele tem uma veia de humor ali, que apesar do filme não ser um filme de comédia, ele tem uma sutileza, numas piadinhas bobas mesmo, mas que fazem as pessoas rirem. E assim, eu gostei bastante do filme, eu acho que ele cumpre o seu propósito, que é você ir e assistir um filme divertido, um filme bobo, um filme meio sessão da tarde, e é isso. Só que ele tem alguns problemas que me desagradaram um pouquinho. Uns problemas não, na verdade ele tem um problema principal, que é quase um problemão, mas assim, acaba não atrapalhando tanto por causa do tipo de filme que é. Seguinte, esse filme ele tem exatas 1 hora e 58 minutos. E a impressão que eu tenho é que chegou um produtor, um cara do corporativo ali e falou pra galera assim: ô galera, esse filme aqui não pode ter mais de 2 horas. É o limite. 1 hora e 59, se tiver 2 ali, eu não quero que tenha 2. Não quero que tenha 2. E aí eles pegaram uma história que tinha conteúdo pra mais ou menos umas 2 horas e 20, talvez um pouquinho mais que isso, e comprimiram. Eles espremeram o filme totalmente. O filme, a partir do segundo ato, mais ou menos depois da primeira meia hora, 45 minutos, é muito acelerado. É tudo acontecendo ao mesmo tempo, sem parar, e eu acho que isso prejudica o desenvolvimento da história. Ó, eu vou dar um exemplo que é um mini spoiler. A mãe do protagonista, ela não quer que ele lute. E ele prometeu pra ela que ele não ia lutar. Só que o nome do filme é Karate Kid, né, gente? A história precisa que ele lute. E quando essa questão, né, dela pedir pra ele não lutar é apresentado como uma coisa importante, né? Uma coisa que precisa ser resolvida. E como é que eles resolvem isso? Eles resolvem numa cena com uns 30 segundos, talvez menos. O Jack Chan chega pra ela e fala assim: aqui, minha filha, ele vai ter que lutar e quer nem saber. E é isso, pronto. A mãe dele aceita e: meu filho, vamos lutar.
Tipo assim, uma situação que teoricamente era importante pra história e é resolvida de uma maneira muito rápida, muito simples, muito superficial. Isso é só um exemplo, porque tem vários pontinhos da história que acontece a mesma coisa. Uma situação que teoricamente é importante pra história é resolvida de uma maneira muito rápida e muito pouco convincente. E é por isso que eu falei da duração do filme. A impressão que eu tenho é que se tivesse mais 20 minutos, ia ficar muito melhor, porque eles teriam resolvido essas coisas com muito mais calma, de um jeito que seria muito mais convincente pro público. A história teria mais profundidade e o ritmo do filme melhoraria também, porque é muito pá, e às vezes você precisa de uma cena mais pausada, de um diálogo um pouquinho mais longo, às vezes é necessário isso. Só que não, precisa ter menos de 2 horas, então corta essa enrolação toda aí. Só que assim, não é defendendo, né? Eu acho que é um problema desse filme. Só que poderia ser pior. Um filme, em vez de ser muito acelerado, podia ser muito lento e chato, né? Só esse adendo. E vamos lá, sobre Cobra Kai. Cobra Kai acabou no início desse ano, lançou a 3ª parte da última temporada. Inclusive, eu não sabia que ia ter 3ª parte. Eu vi a 2ª achando que ia acabar. Quando chegou no final, eu descobri que ia ter mais, porque não acabou a história, né? Mas enfim, Cobra Kai teve um final praticamente perfeito. Eu acho que acabou tudo muito redondinho e não precisava mexer. E que bom que eles não mexeram. Existe uma informação oficial da Sony de que o Karate Kid Lendas se passa 3 anos depois do fim de Cobra Kai. Mas assistindo o filme, você nem fica sabendo disso. Na verdade, o Daniel, nesse filme, parece até que ele tá mais jovem do que ele tava em Cobra Kai. É só no finalzinho ali que a gente tem uma confirmação de que realmente a história se passa depois. Mas é isso, a única ligação desse filme com Cobra Kai é a presença do Daniel LaRusso. E mais nada, e que bom que foi assim. Então é isso, galera. Assistam Karate Kid Lendas. Vão sem criar expectativas de um filmaço, Scorsese, Tarantino. Não, gente. É Karate Kid também, né? Você tem que saber o que você tá indo assistir. Você tá indo assistir Karate Kid. Então vai na expectativa de ser um filme divertido, um filme leve e nada mais do que isso também. Eu acho que dentro dessa proposta, o filme cumpre muito bem aquilo que se espera que ele entregue. Então é isso, galera. Tamo junto. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Até mais.